estúdio do Portal Penúria de Notícias e eu, com muito prazer, hoje tenho como entrevistada do dia a psicóloga Thalita Andrade Del Toro. A Thalita está sempre aqui presente conosco, eu a convido e de pronto e imediato atendimento ela vem, participa e fala sobre temas importantes ligados à área da psicologia, principalmente quando falamos da criança, adolescente e da família, né? Justamente que é como público principal o atendimento realizado pela psicóloga. Thalita, muito bem-vinda. Eu acho que o tema de hoje é muito pertinente, muito importante, né, para as pessoas que nos acompanham, que é a pandemia e saúde mental das nossas crianças. Eu acho que, sem sombra de dúvida, em relação à saúde mental, os aspectos que os pais devem ficar atentos em meio a essa pandemia e que se prolonga, né, a cada dia, infelizmente, nós não conseguimos ter uma luz no fim do túnel, embora com essa perspectiva através da vacina, ainda assim, não temos o final da pandemia, as crianças continuam meio que isoladas e tudo isso cria-se aí condições e prejuízos enormes no aspecto emocional, não é mesmo? Oi, Dani, é um prazer estar aqui novamente, depois de algum tempo, né? Nós falamos em janeiro, que eu tive aqui a última vez, e continuamos dentro desse quadro da pandemia. Já faz mais de um ano que a gente está passando por tudo isso, e aí hoje eu trouxe esse tema, convite aqui da rádio, para estar falando um pouquinho sobre as crianças, sobre como que estão as nossas crianças, e a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema que eu achei bem legal da gente estar discutindo, estar abordando e estar orientando as famílias a respeito desse assunto. Eu acho que é importante a gente comentar, a Thalita inclusive aí passou por uns dias isolada, acometida pela Covid, passou um período aí realmente que não só a questão da atenção à saúde, da própria família. E antes da gente iniciar falando dos comportamentos que a gente tem que observar nas crianças, Thalita, fale um pouquinho sobre essa experiência que você viveu, assim como eu, que tivemos aí, talvez como um testemunho para as outras pessoas neste momento, para quem vivenciou a Covid, dessa doença que eu digo que realmente tem assolado, né, famílias inteiras. Sim, nós estamos numa situação bem complicada dentro da questão das contaminações, né? E eu e minha família passamos por esse processo no último mês. E, assim, não sabemos exatamente como fomos contaminados, né? Nós seguimos todos os protocolos de isolamento, não estamos saindo, fazendo festas, não estamos fazendo reuniões com muitas pessoas, como é solicitado, né, pelo pessoal da saúde, mas, infelizmente, nós somos contaminados. Então, assim, foram 15 dias tensos, como eu já relatei para algumas pessoas, né? Tive a oportunidade de estar falando. Foram dias, assim, onde a gente contava os dias, contava as horas, para que a gente passasse por aquele dia, para que não viesse febre, para que não tivesse a saturação baixa, para que a gente não precisasse da internação. Porque a maior preocupação era precisar de internação, precisar, né, dessa ocupação que a gente sabe que está tudo superlotado, que está difícil, o pessoal da saúde está tentando de todas as maneiras, mas que está, assim, o índice de pessoas contaminadas está muito grande. Inclusive, assim, a preocupação maior que chamou muito a atenção foi que meu filho testou positivo. E até então a gente imaginava que as crianças não testariam, né? Qual que é a idade dele? Eu tenho um filho de 7 anos. Ou seja, com 7 anos tivemos um diagnóstico positivo para a Covid, seu filho, e ele teve sintomas ou não? Sim, ele teve sintomas leves, né? Então ele teve uma tosse seca e depois ele acordou reclamando de dor de cabeça. Mas como o meu marido já estava contaminado, estava isolado, mas estava contaminado, mas a gente tinha tido contato antes de saber da contaminação, então foi feito o teste e ele testou positivo. Então, aí foi um susto nesse sentido também, porque a gente pensa, nossa, uma criança de 7 anos, como que vai ser se tiver que ter uma internação? Então, assim, eu chamo muito a atenção dos pais para que tenham cuidado, para que observem, para que cuidem das crianças, porque hoje a gente não tem mais um limite de idade para contaminação. É necessário um cuidado. Muito bem. Então fiquem atentos, né? Eu acho que é um testemunho importante para quem nos acompanha de pessoas que já vivenciaram, né? E o que é mais preocupante, né? Nesse caso você vivenciou essa nova cepa, que ela tem, ela tem uma característica diferente de ciclo, né? Infelizmente de sintomas que muitas vezes vão para o severo e com isso exige-se uma internação. Sim. Infelizmente leito de UTI, intubação para que a pessoa consiga respirar. Sim. Então é muito preocupante. E sobre questão da área de saúde mental, quando falamos da saúde mental das nossas crianças, em meio a esta pandemia, entre meio a tantos problemas, Thalita, quais os comportamentos que podem ser observados nos nossos filhos, nas nossas crianças?
é muito importante que os pais estejam atentos agora nesse momento. Assim, depois de um ano de pandemia, as crianças estão trancadas dentro de casa todo esse tempo, né? Algumas crianças estão voltando de uma forma organizada para as escolas, né? Então, a gente está retomando algumas rotinas sociais e a gente sabe que a escola é o segundo meio de contato social que a criança tem e que é muito importante para ela. Então, ela perdeu tudo isso ao longo de um ano. Então, assim, crianças que já eram agitadas, que já tinham alguns traços de ansiedade, é natural que ao longo desse ano, desse tempo todo de pandemia, elas apresentem características potencializadas, né? Mas eu estou chamando a atenção dos pais assim. As crianças passaram muito tempo dentro de casa, muito tempo em telas, muito tempo nos eletrônicos, saíram muito da rotina. E isso está prejudicando bastante o funcionamento psicológico delas, né? Os estudos desse ano a respeito das questões psicológicas, eles trazem informações que entre adolescentes e crianças, de 5 a 4, uma está apresentando um transtorno psiquiátrico hoje. Puxa vida, e quando que nós precisamos, por exemplo, ficar mais atentos a isso? É importante que os pais observem assim, a criança que fica muito apática, uma criança que deixa de se alimentar, uma criança que fica isolada, uma criança que não quer mais estar participando ali da convivência familiar dentro da rotina da casa, uma criança que se isola, é algo que a gente precisa começar a observar com mais carinho e com mais cuidado. A gente tem crianças também que estão comendo compulsivamente, então o índice de obesidade infantil tem aumentado muito no último ano. Aí quando falamos de receita, né, Thalita, a gente busca justamente orientação psicológica, porque você com a sua experiência profissional sabe relatar perfeitamente coisas que às vezes nós, no dia a dia, a gente não consegue observar. O que poderia ser feito então para a gente minimizar os efeitos desse estresse psicológico que as crianças vivem e até também nós adultos ali no convívio, né, e como lidar com a situação ao orientar, ao cuidar de uma criança? Nós temos a questão do medo, que é importantíssimo que os adultos gerenciem esse medo, né? Porque o medo, a criança, ela percebe em nós inseguranças, ela percebe em nós adultos as ansiedades, e isso potencializa nelas também essas sensações, né? Essas emoções. Chama a atenção dos pais também a respeito de organizar a rotina das crianças, né? Da criança entender que ela não está de férias. Nós estamos num momento diferente, que ela não pode estar saindo, mas assim, crianças que estão em idade 7 anos, 8 anos, 6 anos, em idade escolar, elas precisam acompanhar as aulas. Peço que os pais tenham esse cuidado de pedir que as crianças façam as atividades junto com elas, porque assim, as escolas têm relatado que as crianças não têm feito as atividades. E se a gente não dá esse norte para a criança, ela perde muito a estabilidade. Então, assim, organizar horários das aulas, organizar a rotina da casa, a criança entender que ela não está de férias, tentar limitar o tempo da tela. Eu sei que é difícil limitar porque está todo mundo em casa e acaba ficando sem atividade, mas é super importante que a criança não fique o dia todinho ali. Então, criar atividades com a criança, chama para fazer um bolo, chama para brincar lá no quintal, chama para fazer um desenho, pede para fazer um desenho. Então, assim, orientar a criança, mostrar para ela opções de brincadeiras, opções de coisas que ela pode estar fazendo para ela sair das telas um pouco ou muito para a criança que está ficando o dia inteiro. Muito bem. Né? E eu acredito que para a gente finalizar, o que nós podemos enfatizar? Eu acredito que elencar aí algumas possibilidades que os pais podem no seu dia a dia aí trabalhar. Eu acredito assim, Dani. Eu chamo a atenção dos pais para ver a funcionalidade dessa criança na rotina da família, né? Colocar ela na rotina da família seria um ponto importantíssimo. Participar ela das atividades da casa. Então, para cada idade, a gente tem algumas atividades que as crianças podem estar fazendo. Arrumar a cama, ajudar com as atividades ali da casa, na rotina. A criança se sente importante quando a gente faz isso com ela. Ao contrário de imaginarem que a gente está explorando, ninguém está buscando fazer com que a criança seja uma empregada doméstica. Jamais. A gente está ensinando. O que acontece, né? A gente vem de uma geração que trabalhava bastante, começou a trabalhar muito cedo, e hoje em dia a gente entende que a criança ela precisa brincar, ela precisa se desenvolver, ela precisa ter a infância dela segura, né? Mas o que acontece? Algumas atividades, por exemplo, como guardar o próprio brinquedo, arrumar as coisas do quarto dela, organizar os materiais da escola. Isso são atividades. Cuidar de um bichinho de estimação. Isso, alimentar, dar água, né, pôr a ração. São compromissos que a criança pode assumir para ela entender rotina, para ela entender que ela é importante naquele espaço, né?
Isso é muito importante porque a gente vai ensinar para a vida. Na vida, daqui a pouco, quando ele crescer um pouco mais, ele vai precisar de rotina, ele vai precisar saber que ele faz parte de uma família, que ele faz parte desse grupo. E isso tudo vai dando esse senso de participação. Porque a criança sente que ela não tem função nenhuma dentro da família. Então, a gente colocar ela na rotina é muito importante e ajuda muito a administrar ansiedade, insegurança. Então, eu oriento os pais a fazer uma rotina com essas crianças para tentar amenizar. Se isso não for o suficiente e se essas sensações, esses comportamentos começarem a ficar muito intensos, a orientação é que busque ajuda profissional, o quanto antes. Quanto mais a gente estende o tempo para procurar ajuda, mais os sintomas vão ficando instalados e mais a criança vai apresentando dificuldades. Que fique aqui, né, justamente essas sugestões, né, que são sempre muito bem colocadas aqui pela psicóloga Thalita, até porque quando fala da educação dos filhos, né, todo um reflexo dos pais, né, olha, nós trabalhamos muito, tivemos uma adolescência difícil e a gente não quer isso para os nossos filhos e, na verdade, né, você ter esse pensamento, muitas vezes você acaba prejudicando, né, o seu filho numa fase adulta. Então, repense sobre isso, também pode ser um tema importante para a nossa próxima conversa. A Thalita, ela é psicóloga, faz atendimento à criança e à família. E nós temos aqui um telefone de agendamento para as consultas. É o DDD 16 99258 4014. Inclusive, nós temos esse telefone aqui, né, no GC da nossa tela. E o endereço de consultório, Rua Ari Rosa Casemiro, 321, bairro Campo Belo, em Ibitinga. Thalita, muito obrigada. Já engatilho novos temas para uma próxima conversa. Eu agradeço a oportunidade e até breve. Até mais.